Amai a vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus. Olá, meus irmãos que estão chegando aqui nesse canal agora. Hoje eu vou fazer esse vídeo, explicar para os irmãos o que realmente Paulo falou sobre os mandamentos de morte, escritos em pedras, a qual está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, que diz: a lei de morte gravado em letras sobre a pedra ficou tão marcada em glória que os israelitas não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés. Pois bem, meus irmãos, que leis são essas que Paulo relata que foi escrito em pedras? Seria por acaso os 10 mandamentos do nosso Pai? Ou não? Porque os 10 mandamentos, é claro, meus irmãos, nas tábuas, quando Moisés recebe aqueles 10 mandamentos que o nosso Pai enviou para ele, através de anjos, não são mandamentos de morte. Por exemplo, se vocês pegar os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio também, repete, vocês vão ver que dos 10 mandamentos não tem nenhum mandamento de morte. E eu percebi que muitos irmãos estão ainda confundindo a lei de Moisés dos 10 mandamentos, que é a lei do nosso Pai, a qual o Messias resumiu em 2. Ame o Pai e ame o próximo. Porque desses 2 mandamentos se resume toda a lei e os profetas. Por exemplo, o nosso Pai diz: não terás outro Deus, outro Criador diante de mim, além de mim. Esse mandamento é um mandamento de morte ou não? O segundo: não farás para ti imagem e escultura. Não tomarás o nome do Criador, do seu Pai, em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar e descansar. Honra teu pai e tua mãe. 7. Não adulterarás. Ou melhor, mas não adulterarás em sentido espiritual. Não adulterarás, por exemplo, as Escrituras, a palavra verdadeira do nosso Pai. Não adulterarás os 10 mandamentos. 8. Não furtarás. Não roubarás. O 9. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não cobiçarás coisa alguma
que pertence ao teu próximo. Por isso que o Messias resumiu: ame o Pai acima de tudo. Porque se você amar o nosso Pai, você não vai crer em outros deuses. Você não vai acreditar em outros objetos ou escultura. E se você amar o seu próximo, você não vai matar ninguém. Você não vai roubar. Não é verdade? Então, tudo se resume desses 10 mandamentos em 2 mandamentos, a qual o Messias resumiu no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Então, quando Paulo diz que a lei de morte gravado em pedras, escrito em pedras, ele estava falando dos 10 mandamentos do nosso Pai ou das leis de Moisés, que só mandava matar as pessoas. Que as leis de Moisés são mais de 600 preceitos que ele escreveu. Só que Moisés, ele escreveu também em pedras. Ele copiou o nosso Pai. O nosso Pai deu 10 mandamentos escritos em pedras, que são mandamentos que não manda matar ninguém. Já Moisés cria mais de 600 mandamentos, e muitos deles mandando matar o tempo todo. Por isso que vocês veem quando aquela mulher prostituta, que Moisés deu uma lei que é para ser apedrejada até a morte, e os judeus, que são os discípulos, os seguidores de Moisés até os dias de hoje, pegou ela em adultério, no ato, e levou para o mestre e disse: mestre, essa mulher foi pega em adultério no ato, e na lei escrita em pedras que Moisés escreveu, ele manda que tais mulheres devem ser apedrejadas até a morte. Pois bem, meus irmãos, isso a religião nunca irá te contar, que Moisés, aquela cobra, a serpente, o assassino desde o princípio, que criou mandamentos de morte, é o próprio diabo. Isso não é de se admirar. Lembra que os apóstolos dizem? Porque o próprio Satanás se transforma de anjo de luz para, se for possível, enganar até os eleitos, até os escolhidos. Então, meus irmãos, veja bem, parem e pensem. Pegue os 10 mandamentos do nosso Pai e vê que nenhum mandamento ali é mandamento de morte. E comparem com os 5 primeiros livros da Bíblia, que é nada mais, nada menos a Torá, a lei de Moisés, que foi colocada, introduzida dentro da Bíblia para nos levar ao erro. O Império Romano colocou esses 5 livros dentro da Bíblia em acordo com a religião judaica, o judaísmo, a primeira religião criada aqui na Terra por Satanás, chamado Moisés. Então, meus irmãos, esse é um dos primeiros vídeos que eu vou dar sequência e abordar cada detalhe dos mandamentos do nosso Pai e comparar com os mandamentos de Moisés. Não se esqueça, quando Moisés fica no monte 40 dias e 40 noites, por que vocês acham que ele ficou lá esse tempo todo? Quando ele recebeu aqueles 10 mandamentos na mão, aquelas placas de pedra, ele teve uma ideia. Qual que foi a ideia dele? Copiar o que o nosso Pai fez. Por exemplo, ele pegou as pedras e começou a escrever mandamentos mandando matar, mandamentos de morte. Por isso que Paulo fala, vou repetir mais uma vez, a lei de morte escritas em pedras ficou gloriosa. Por que ficou gloriosa? Porque o povo de Israel, que na época eram os hebreus, chamados de hebreus, eles obedeceram mais as leis de Moisés do que a do nosso Pai. Pensem, meus irmãos. Bem, meus irmãos, esse é um dos primeiros vídeos dessa sequência de mandamentos escritos em pedras. Mas não mandamentos
do nosso pai, que são os 10, e sim de Moisés, aquela cobra. Um abraço, meus irmãos, e até o próximo vídeo.